Segurança social é outra coisa. Uma coisa é a atividade, outra coisa é a segurança social. Pois, mas são obrigações, as duas coisas, sobre o trabalhador individual, ou não? Não. A segunda não é uma obrigação à parte de segurança social. Não é uma obrigação, é uma opção. É diferente. Já vou explicar. Voltando atrás. A primeira pergunta era se nós podemos deduzir aquele valor. A resposta é: se não tiverem contabilidade organizada, não. Ponto. Declaram, recebem, tiram, acabou-se. Este é o valor que vocês vos tiram e, de acordo com eles, é o valor que é justo. E está tirado. Talvez esta razão deste 30%. Ou seja, esses 30% eles consideram que é despesas. Por exemplo, agora eu vou-vos dizer, e vocês nem sequer estão na zona mais injusta. Então, um mecânico que arranja um carro. Arranja o carro, sim senhor, põe 50% do motor, 50% ou 90% do motor e 10% de mão de obra. Pôs o carro. E a retenção é 10,5 a mesma. E 90% daquilo é custo dele. Porque ele teve que pôr o motor, ele teve que o comprar. É muito mais injusto do que, por exemplo, no caso de um prestador de serviços normal. Okay? Eu percebo e tenho essa noção de isso da declaração de IRS. Isso ainda não é uma coisa que acontece aqui em Angola. Esta declaração de IRS que estamos aqui a falar é uma declaração que o contribuinte, todos vocês, no fim do ano, somam tudo aquilo que receberam e somam as despesas que tiveram de gerais, em saúde, etc. Não restaurantes, etc. Isso está fora. Mas as despesas específicas das pessoas, saúde, educação, etc. E digamos que devolvem caso vocês tenham pago a mais do que deveriam. Era só devolvemos o dinheiro todo. Isto é o que acontece em alguns países da Europa, a maioria países da Europa, os Estados Unidos também acontece mesmo. É normal isto acontecer. Não existe capacidade ainda para as finanças fazer isso, nem sequer a curto prazo. Isso não vai acontecer nem sequer este ano, nem daqui a 2 ou 3. Em princípio, a não ser que haja aqui uma grande mudança que está a acontecer. O ano passado mudaram aqui uma série de impostos, incluindo o imposto predial do banco, o imposto da renda que foi falado. Agora estão a começar a apoiar-se um pouco no IRT e vão mudar a seguir o imposto industrial. Também já está em curso uma nova reestruturação para o imposto das empresas, okay? Para tentar facilitar e agilizar as coisas. Existem aqui muitas coisas que são pouco explícitas, como por exemplo, se cada um de nós aqui tinham que arranjar uma declaração do INEFOP, pelos vistos, para dizer que podem ser professores, há que não esquecer que não são só em English School, serão todos os professores que surgem. Já viram a quantidade de declarações que eles tinham que emitir. Se eu para emitir uma declaração já ia ser um problema, para eles emitirem 500 mil, 10 mil. Eu quero cobrar $1.000 por cada pessoa e diz que é 4 horas por dia por 3 meses para as pessoas que são prestadores de serviços em todas as escolas profissionais. A maioria tem trabalho, não tem, são adultos com uma vida. É impossível, ou seja, não, é assim, as próprias pessoas das finanças, eu fui lá falar com eles, ou seja, eles próprios sabem disso, que, para um prestador de serviços simples, que vai prestar um serviço, não tem lógica fazer isto. Ou seja, eles estão a aceitar, apesar da lei não preencher este requisito, eles estão a aceitar a mesma só com a declaração de serviço e o certificado de habilitações. Quer dizer, vocês são formados em determinada coisa e que a empresa quer que vocês sejam formadores, neste caso. Se eles aceitam assim, digamos, deixando para o lado a parte da declaração do Ministério de Tutela da População. Ok? Então pronto. Se por alguma razão quiserem descontar aquilo que gastam, etc., só com contabilidade organizada, não há outra hipótese. Mas aí já vai ter que pagar o imposto inicial da empresa, que é, neste caso, se não me engano, os professores têm cerca de 70 mil kwanzas. Okay? Têm que pagar aquele valor de imposto de iniciação da atividade e depois tinham, todos os anos, apresentavam uma declaração do grupo B. Okay?
assim, não sei se o benefício de pagar ao contabilista seria compensador para o imposto que não iria pagar. Ou seja, há que ver que teria que pagar a alguém, porque alguém tem que pôr lá a assinatura para entregar. E essa pessoa que põe a assinatura poderá ser mais cara do que o imposto que vocês cobrariam. Por isso, digo, existe hipótese? Existe. Não é provavelmente viável nesta economia onde estamos. Okay? Bem? Então pronto. Alguma questão? A minha questão é para o cumprimento dessa lei, se assim podemos dizer. Qual pode ser o ponto de partida? É declarar a atividade nas finanças ou reter o imposto já? Nesse caso, a empresa. É assim, no caso, a empresa, quando paga, ela é obrigada, não é por opção, é obrigada a empresa a reter 10,5% do valor pago por prejuízo da empresa. Ou seja, se a empresa não tem, ela é culpada. Por isso ela é obrigada por lei a reter, independentemente das pessoas estarem ou não registradas nas finanças. Por lei diz o seguinte mesmo, diz aquelas 3 leis, e diz que no pagamento, ou seja, na liquidação, quando é uma pessoa coletiva, é obrigatório a pessoa coletiva fazer a retenção dos 10,5%. Significa o quê? Que tem que fazer, independentemente de registro ou não registro, ou seja o que for. Senão, as pessoas não se registavam. Não se registavam, não tinham retenções, não pagavam impostos. É tipo o que está a dizer, o inquilino tem que fica responsável de pagar o imposto predial da senhoria. É a mesma coisa. Eles estão a funcionar digamos, no contrassenso. Ou seja, se obrigam quem paga e responsabilizam quem paga, faz com que quem paga siga os impostos e o outro pague os impostos. Eles estão aí a tentar pressionar quem paga. Okay? É a maneira mais simples, a real, é a maneira mais simples de organizar isto enquanto não houver um sistema de IRS, de deduções. É o que estava a ser falado. IRS e IRT, desculpa. Quando não houver um sistema de deduções das despesas, ou seja, enquanto vocês não beneficiarem por entregarem, por exemplo, declararem que estão a pagar uma renda a alguém, quando vocês não tiverem nenhum benefício disso, porquê é que vocês vão dizer que estão a pagar renda a alguém? Porquê é que estão a obrigar o outro a pagar impostos? Se chegarmos aqui a um consenso, ele deixa 10%, ele não paga 15% e eu por mim está tudo bem. Okay? Quando surgir, aí irá se criar algumas mudanças nesta parte da lei, mas para já, obrigatório da empresa reter 10,5%, ou seja, 15 vezes 70%. Okay? Mas tem que ter independentemente da atividade. Da vossa parte, aquilo que provavelmente vocês têm que iniciar é por abrir a atividade. Para vocês estarem legais também da vossa parte. Ou seja, haver aqui as duas pessoas a nível legal. Ok. Perceberam? Estejam à vontade. Mais questões? É a altura ideal. Nesse caso, agora, surge uma grande necessidade que talvez não está aqui agendada. Portanto, abrindo uma atividade, então, se o prestador de serviço sente-se obrigado a pagar essa parte, que são os 10,5%, existe a parte que está esquecida, que é a segurança social, que mais interessa ao próprio prestador de serviço. It's coming. É o seguinte, esse dos 10% descontado, mesmo dependendo da pessoa, quanto que a pessoa recebe, é descontado os 10%. Seja menos, seja mais. Ou seja, não é tabelado como o IRT A tabela pessoal, quando a doutrina, desculpa. Este aqui diz que é uma taxa fixa, independentemente da pessoa ganhe 1 milhão ou 1.000, é uma taxa de 70% vezes 15%. Mesmo se for ganhar 3 mil pontos. Mesmo que ganhe 500 kwanzas. Ou seja, não está. Diz lá, ou seja. Não tem exceções. É injusto nesse aspecto. Eu acho. É injusto nesse aspecto. That's hard. Mas já. Eu aí não posso. Olha, todos nós podemos gastar muito tempo sobre os leis que são injustos, mas nós não somos competentes para mudar essas leis. Mas As finanças têm
tens, aí pode ser que mude alguma coisa. A mim não garanto que não. O que está lá escrito é claro. Ou seja, o que está lá escrito diz que 70% vezes 15 sobre o valor da prestação de serviços. Nunca põe lá limite. Por isso. Qual é a vantagem que nós temos em abrir atividade nas finanças? Uma vez que aberta a atividade ou não, a empresa desconta o valor e é associada ao contribuinte de toda e qualquer maneira, o que é que me obriga a mim a abrir a atividade? E por que é que eu tenho que fazer? Então vamos lá. A abertura nas finanças é o objetivo de vos legalizar a vocês enquanto pessoas e não pessoal. Para além que precisam disso caso queiram descontar social. Okay? Se não tiverem atividade, estão completamente fora disso. Ora, caso, mesmo independentemente que queiram ou não social, isto é uma questão vossa, não é uma questão de quem pensa, ninguém vos retém. Caso queiram, vocês são obrigados, se vocês prestam serviços, a não ser que a empresa o faça por vocês, não sei se pode, vocês devem simplesmente para ficar legais. Okay? Porquê que quando vocês recebem por conta de outrem, então têm que ser registados na Segurança Social e nas finanças? Segurança e teoria. Porquê que vocês têm uma contribuinte? Vocês são pedidos logo à diz? Aí faz sentido ter um número de contribuinte. Aí faz sentido trabalhar por outrem. Aliás, para trabalhar é preciso um número de contribuinte e ponto final tem que se descontar os. Para abrir a conta bancária. Para abrir tudo associado, não temos escolha. A empresa em si, desculpa-me lá dizer, é penalizada por ter trabalhadores em que não têm atividade aberta? A empresa em si poderá vir a ser penalizada. Ou seja, a dizer que estão a pagar a pessoas que não são professores. Poderá vir a ser. Ainda não é. Ou seja, não existe nada escrito que vai ser multada por tal. Mas é a mesma coisa que estarem a pagar alguém que não deveriam estar a pagar. Ou seja, se vocês o sabem, é a obrigação da empresa saber que quando está a pagar alguém, ele é realmente professor e pode estar a receber aquele dinheiro. Okay? Para já, ou seja, não existe nada escrito para dizer que a Nancy vai ser multada por não o fazer. Agora, o que é que vocês perdem por fazê-lo? É primeiro. Sim. Vocês perdem alguma coisa? Não pagam nada para registrar. Perdem 1 hora ou 2 para se registarem, até se calhar vai ser a empresa a fazê-lo. Não sei, vou perguntar. Ou seja, isto aí, irei mesmo perguntar se eles fazem, para não vos consigo garantir. Não vejo porque é que não poderia fazê-lo, se o formulário preenchido por vocês, com os documentos ali, não vejo porque é que não poderiam ser a empresa a fazer. Agora não garanto que possa. Ok? Agora, para a empresa, para prestarem um serviço à empresa, a empresa tem que garantir que vocês estão legais. É uma coisa que, se não forem 1 ano, vocês têm que mostrar o visto. O que é que a empresa é fiscal? Não é fiscal, mas sabe que se tiver a pagar alguém que não está legal no país, está a fazer uma legalidade. Também ela. Isto funciona pelos dois lados. Eu não vou falar mais nada. Esta é que é a altura para falar. Eu não te posso... Mas não é o parte da segurança social, eu entendi, quando chegamos lá, esta é uma outra oportunidade ou razão para fazer isso. Exatamente, ou seja, e se quer, ou seja, agora vamos para a segurança social. Antes de passar para a segurança social, eu queria voltar a falar do imposto de rendimento de trabalho, o IRT. Pode-se pegar nas outras cláusulas, outras possibilidades. Por exemplo, o professor está incomodado, então não trabalhou o mês todo. A porcentagem salarial pode ter para aquele mês, vamos lá supor que seja 5.000 kwanzas. E será que a empresa, nesse caso a Nancy, não pode pagar o imposto de rendimento de trabalho para o funcionário que recebeu 5.000 kwanzas no total, tem que tirar esse mesmo diminuído nesses 5.000 kwanzas? Porque já é pouco demais para pagar os impostos. That's why you're going to see the raise we made in the salaries. Isso Part of it. É outra parte que depois será falada agora. Agora, isto tem que ter esta ideia.
vocês são prestadores de serviços, vocês ganham por X horas, faltaram, foram descontados, ou seja, isto tem um contrato, vocês só fizeram metade das aulas, só recebem metade do valor. Ok? Em princípio, mais ou menos assim. Ou seja, o valor que vai a tributar é o valor líquido que vocês ganham. Se vocês ganham 50 mil vezes 10,5, retira 10,5 ao pagamento e só recebem os 89,5%. Okay? Seja isto com 50 milhões de kwanzas ou com 1000 kwanzas. Okay? O processo é o mesmo. Por isso, respondendo à questão, faltar ou não faltar, isto nada tem a ver com a retenção. A retenção é sobre o valor que é pago, independentemente de o prestador de serviços ter estado ou não a 100%. Okay? Não existe maneira de compensar, dividir, repartir, não há coisa. É tira e queda. Recebe, tira 10,5, 89 para a pessoa, 10,5 para o Estado. A NANSI tem e vai pagar por vocês nas finanças. Okay? Não tendo, ou seja, há que ter atenção, quando a NANSI paga nas finanças, a NANSI irá pagar a dizer que vocês são trabalhadores individuais e a pessoa A tem rendimento de X retido Y. Okay? Para já eles não cruzam a informação, mas, por exemplo, nas entidades empresariais já cruzam. Mais cedo ou mais tarde irão cruzar com os individuais. Se não têm atividade aberta, é possível que venham as chatices. Ainda não está definido, mas é bem provável que vá durante este ou o próximo ano. Okay? Wait, can you repeat that last part? Quando faz um pagamento dos impostos, ou seja, se vai reter a toda a gente, paga, vai reter o valor, depois vai entregar às finanças uma listagem daquilo que a cada um paga. Neste momento, eles ainda não estão a cruzar esta informação, ou seja, eles ainda não registram consoante a pessoa num determinado sítio. Mais cedo ou mais tarde irão registrar. Okay? E não está. Nas entidades empresariais já o fazem. Já têm sistema para o fazer. Ainda não têm capacidade para fazer para todos os contribuintes. É uma questão usam a informação de quem paga com quem recebe. Ou seja, se vocês não têm atividade aberta, eles vão dizer, estão aqui a pagar esta pessoa A, esta Joana, mas esta Joana está aqui, está ilegal. Bom, irão atrás da empresa e da pessoa. Não, mas peço desculpa, nas empresas, eles cruzam exatamente a informação. Usam a informação de quem paga com quem... Significa que paga um prestador de serviço do carro e não está registrado? Eu retenho, ou seja, eu pago as finanças por conta dela, mas na conta dela vai dizer que reteve e na minha conta vai dizer que paguei. Okay? Eles já cruzam esta informação. Ou seja, no fim do ano, eles já sabem quem é que reteve o valor. Ou seja, se por alguma razão a NANSI declarar menos valor de rendimento do que o valor que os outros pagaram de retenção, que ele vai logo apitar. Quer dizer, atenção, o valor do negócio da pessoa está a declarar menos do que devia. Okay? Já estão, temos que dar tempo a essas coisas, isto vai demorar muito tempo a afinar, okay? Mas já estão a começar a surgir. Por isso, mais cedo ou mais tarde, irão começar a se aplicar. Mais vale vocês terem as coisas criadas no regime atual, onde não se paga nada. Okay? Porque mais cedo ou mais tarde também não começar a pagar estas coisas. Se vocês esperarem para mais tarde para fazer estas coisas, quanto mais pessoas funcionarem, quanto mais o regime tiverem, digamos, corretos, mais começarão as pessoas a pagar para se registar, mais informatizadas irão estar as coisas, mais controladas também elas irão estar. Por isso, mais vale fazê-lo já do que fazê-lo para mais longe. Daqui a 2 ou 3 anos, se o fizerem, mais documentos têm que obter, não é só isto. Okay? Ou se calhar já vai ser obrigatório mesmo ir ao Indefop, pessoalmente. Okay? Mais vale tentar aproveitar agora. Okay? Depois, se vocês têm de segurança social, é obrigatório ter atividade aberta. Este é um dos grandes benefícios. Segurança social.
As pessoas, como prestadores de serviços, não descontam para a reforma, não descontam para o subsídio de maternidade, não têm estes, digamos, benefícios da Segurança Social. São prestadores de serviços. Podem, por sua vez, irem à Segurança Social e registarem o vosso trabalho por conta própria e pagar uma porcentagem à Segurança Social. Okay? É assim, já ouvi várias versões de quanto é que é a porcentagem que se tem que pagar. Okay? O melhor é irem cada um de vocês, ou seja, escolherem quanto é que é a vossa porcentagem de Segurança Social. Já ouvi dizer que é a média do ano, já ouvi dizer que é consoante o valor que se pagam todos os meses, já ouvi aqui várias versões de como é que se paga a Segurança Social. Okay? Que benefícios traz a Segurança Social? O melhor, o maior benefício é a reforma. Aproveitem, enquanto aqui estamos em Angola, aproveitem o facto das reformas ainda serem totais e por pouco tempo de trabalho. Aproveitem já desde o início, para quando chegarem ao fim, ou a 30 anos de carreira, se não me engano, 35, desculpa, 35 anos de carreira, e depois reformam-se a 100%. Okay? Aproveitem enquanto o benefício é para todos e está tudo a correr bem. Okay? Por isso, o que é que vão à Segurança Social? Vocês vão à Segurança Social, dizem que o vosso valor do ano foi de X e que querem começar a descontar para a Segurança Social. Atenção, os descontos da Segurança Social na conta do trabalhador por conta própria é ele próprio a fazê-lo. Okay? Não é nada a ver com a empresa. Nem sequer tem nada, ou seja, nunca chega à empresa. É a própria pessoa que tem que ir lá pagar. Okay? Atenção nisto. Os trabalhadores por conta própria não seguem o mesmo regime dos trabalhadores por conta de outrem. Por outro lado, também não é obrigatório, como no caso dos conta de outrem. Okay? Conta de outrem é obrigatório reter 3% mais 8%. 8% da entidade patronal, 3% ao trabalhador. Okay? No caso do trabalhador por conta própria, se não me engano, a taxa é 8% só. Mas pode ter alterado. Na última vez que eu verifiquei foi há vários anos. Okay? Pode ter sido atualizada. Mas é só se deslocarem lá e disserem: eu sou trabalhador por conta própria, ganhei no ano de 2012 X, e saber como é que é para começar a pagar a Segurança Social. Okay? Nós vamos dar um valor, vocês registram e pagam o X por mês, que vai contar para a carreira contributiva da pessoa. Okay? Só uma questão, ao contrário do que acontece no IRT, que há um valor fixo, determinado pelas finanças, na Segurança Social a prestação é individual, é isso? Ou seja, o IRT é uma obrigatoriedade da empresa vos reter e entregar. Ok, refiro-me ao valor fixo estipulado por lei que o trabalhador. Ou seja, tem que ser mesmo a Segurança Social. A Segurança Social, o que é que eles vão fazer? Vocês vão lá, dizem que têm atividade aberta, que ganharam um X, eles vão introduzir um sistema e vão-nos elaborar já uma ficha de pagamento. Okay? Quer dizer, vocês a partir de agora têm que pagar 5.000 kwanzas por mês. Ter atenção, ao contrário das finanças, a Segurança Social é flexível. Ok? Ou seja, como é que eu ia dizer isto? Se vocês falarem com, ou seja, as finanças é assim e assim, não há outra forma, no caso da Segurança Social, vocês poderão negociar, falar com as pessoas e chegar a um entendimento. Okay? São muito mais flexíveis do que as finanças. As finanças é uma lei, a Segurança Social é uma contribuição, é qualquer coisa que vocês fazem agora para no futuro serem reembolsados. Okay? Vocês pagam já para depois ganhar benefícios, frutos disso. Okay? Já agora, ou por alguma razão, pode não ser só de forma, há muitas outras com participações da Segurança Social. Okay? Subsídio de maternidade, etc. Vocês terão benefícios de serem registrados com as outras pessoas.
caso, eles têm que pagar esses 10,5 no ano de Natal? Todo e qualquer rendimento é tributado. Diz todo, não diz se é por tal e qual como, mesmo que fossem trabalhadores por conta de própria, por conta de outra, ou seja, se forem funcionários, as pessoas acham muito injusto o prémio de produção ou por fazer ser tributado. Até alguma coisa que chegue lá e diga que não é tributado, aquilo diz lá todas as remunerações, não diz que tipo, diz todo o tipo de remuneração é tributada. Mas, Filipe, você estava a me mostrar esse tipo, há uns subsídios para uns trabalhadores, para prestadores de serviço, estas não está a entrar. Aquilo diz que só são sujeitos a matéria coletável, ou seja, não são sujeitos a matéria coletável alguns subsídios, no caso, os trabalhadores por conta de outrem. São subsídios atribuídos pela entidade patronal. No caso dos trabalhadores por conta própria, eu não digo que, se for pago um subsídio de transporte ou qualquer coisa, as finanças digam alguma coisa. Isto é aquela teoria. Subsídio de transporte, subsídio de alimentação não é isento de nada, ou seja, é sujeito a qualquer coisa. Contudo, se para já, como as finanças não estão, digamos, a atacar quem lá tenha o subsídio de alimentação e transporte, não significa que seja legal, mas não estão a coisa. Por isso, só os trabalhadores por conta de próprio ou treino, ou seja, só para os funcionários, vamos pôr. Defino aqui, para não estar a trabalhar, funcionários e prestadores de serviços. Os funcionários existem estes subsídios, isenções, etc. Os prestadores de serviços, não, porque só prestam serviço. Vocês estão a ver isto como um bónus, mas na parte empresarial, vocês estão a faturar aquilo e recebem aquilo. Assim isto funciona. É como um de contrato, mas não tem qualquer tipo de isenção. Ou seja, não existem isenções. Mas, por exemplo, eu vi na Natal, por exemplo, lá naquele Mitos, há umas companhias que compram não sei o quê, e dar uns tipos de vouchers para comprar. Então, este também conta, mas... Isso você está a fazer uma oferta de uma despesa sua. Só assim é possível fazer, numa outra forma. Porque isso não é um rendimento. Você Ok. está a fazer uma oferta de um cabaz de Natal. Não é rendimento. Ok. Ok? Mas se está dado em dinheiro, é rendimento. Se está a dar algum valor, é rendimento. Okay? Você oferecer qualquer coisa, pode oferecer dinheiro. Eu não sei como é que vocês oferecem. Eu ofereci qualquer coisa e dei assim umas notas. E isso não é salário em português. Não é... So, é melhor oferecer vouchers para comprar comida do que oferecer... Ou algo. Qualquer outro tipo de... Que esta é completamente despesa e está... As empresas podem oferecer prémios. Oferecer dinheiro. Ninguém diz lá que não pode oferecer dinheiro, mas... Dentro desta pequena Não presença... sei como é que vocês justificam isso. Eu digo que se fosse buscar as finanças e alguém oferecer dinheiro, obviamente que eu dava a bancada. Eles vão dar de certeza. Por isso, não é isso aí. Não tem maneira nenhuma de passar lá. A base e essas coisas, sim, claramente. Ou seja, se é uma oferta da empresa, tem todo o direito de fazer. É igual como tem os funcionários. So like gift certificates, you can say that it for comida, can be roupa, I don't know. Na América tem muitas dessas, você dar esta coisa e pode usar esta coisa para comprar até um valor X nesta loja. Ou, não sei. Por acaso, ou seja, no que provavelmente já autorizam essas coisas, ou seja, com aqueles cartões, não sei o quê. Agora, no resto das lojas, pouco ou nada tenho conhecimento de que isso seja praticável. Contudo, o mais comum aqui em Angola é o cabaz de Palmitos, Natal. pode trocar. É o nosso cabaz de Natal. É que as pessoas normalmente fazem por ser mais simples. Mas de certeza que se combinarem com uma loja, eles devem fazer. Porque eu, por exemplo, quando trabalhava na Angola, no banco, nós tínhamos uma loja, íamos buscar todos os meses com um cartão, então, a empresa que já sabia que nós recebíamos, íamos buscar a comida, todos os meses íamos buscar. Todos os meses, aleluia. Era no banho, Isto foi cerveja. Angola é cerveja. É a companhia dar o valor da cerveja para os trabalhadores fica tipo... Para
para a felicidade dos trabalhadores. Então, no fim, esta felicidade tem preço. Perceberam todos, ou seja, o único valor, ou seja, mas é um valor fixo de 10,5% e ser retido à origem, ou seja, vocês já só recebem 89%, 89,5% do valor que vocês prestam serviços, independentemente das despesas que têm. Okay? Vocês é-vos retirado aquele valor e irão ter que vir atividade das finanças. Irei ver quando a seguir próprio às finanças informar se podemos nós tratar aqui as coisas e registar todos de uma vez, ou mesmo que não sejam todos de uma vez, mas ser a própria empresa a tratar. Não vos garanto que funcione, mas eu não vejo razão de não funcionar. Porque é que tem que ser a pessoa presencialmente coisas que os documentos estejam assinados, em princípio, não vejo razão para não ser como queiram ser os documentos das finanças. Só mais uma pergunta que eu queria fazer, que eu não percebi. Quando estava a explicar sobre o valor do IRD, desconto, aplicação do IRD, disseste que os empresários formais ou cadastrados ou coisa assim parecida têm registro de contribuição, mas sim, nós professores nesse caso não temos nada lá registrado nessas contribuições. Não é isso que eu vos tentei explicar, é o cruzamento de dados. Há que ter isto em atenção. Alguém vai pagar por vocês, certo? Ou seja, quando alguém pagar por vocês, irá ficar registado, mas eles ainda não usam informações. Okay? É nisto, ou seja, você não tem capacidade para isso. Isto é só uma informação. Você tem que, ou seja, para vocês não faz diferença alguma. Okay? Vocês fazem a fatura, vocês têm uma retenção. Você traz para irá ser feita aqui, já tive a preparar. Ou seja, há que ter atenção que sendo prestadores de serviço, vocês não têm um recibo. Okay? Vocês fazem uma fatura própria, vossa, para a empresa. Fatura de recibo. Okay? É igual, mas vocês é que fazem uma fatura, prestam um serviço, tal e qual como se fosse uma loja. Sim. Uma venda a dinheiro ou fatura de recibo, menos do que quiserem. Aí irá ser tudo processado aqui, indo diretamente aqui na empresa, para vocês não estarem a fazer cada um uma fatura, etc, não tem que fazer nada disso. Já está pré-feito, ou seja, a única coisa é que, em vez de trazerem um valor de recibo para casa, levam uma fatura de recibo. Em vosso nome. Okay? E lá nas finanças estará registrado o nome da empresa. Nas finanças, quando a empresa paga, supostamente, alguém nas finanças irá registrar no vosso cadastro contributivo cada valor que é retido. Ou seja, o valor recebido e o valor retido. Okay? Eu não garanto que isto deve ser feito por eles. Okay? Mas tem que ser feito. Não for este ano e para o ano. Mais cedo ou mais tarde. Mas eles vão ter que recuperar esta informação toda. Ainda não está a ser feito. Ou ainda não é feito. Eu não trabalho nas finanças. Eu não sei se eles estão a fazer ou não. Pai, eu não tenho acesso ao programa deles. Mesmo não tendo plena certeza, mas eu posso afirmar que não está a ser feito. Não está a ser feito, então, nesse caso, Olhe para ele, porque ele tem experiência. Então, as finanças recebem valor, faz-se o depósito do valor dos impostos, mas para o IRT eles não exigem a folha de salário, nem sabem como é que foi descontado, quanto é que cada um pagou, se pagou certo ou não. E há mais uma coisa, talvez voltando na ideia da empresa contactar as finanças, como é que isso pode ser feito, se a empresa pode fazer ou cada um comigo. Acho que deve ser uma coisa breve, a empresa contactar mesmo as finanças. Algumas vezes, ao pagar o imposto, a nossa né, na altura que ia fazer esse trabalho, ao pagar o imposto, antes não se pagava o imposto de consumo, Sim. mas depois passamos a pagar o imposto de consumo e muitos assistentes ou fiscais das finanças tinham dúvida por que nós estávamos a pagar. Isso também me interrogava, como funcionário das finanças, pergunta por que está a pagar, mas está
está claro. Nossas Student Guest House. Está a perguntar a mim por que eu estou a pagar imposto de consumo. Significa que nem sequer lê o que está aí. E Pessoas não têm informação. Antes de nós começarmos a fazer esse trabalho, o patrocínio que eu contabilizo já tinha conhecimento dessa parte. E algumas vezes eu voltei lá. Eles dizem que não é preciso pagar imposto de consumo. Mas algumas empresas e restaurantes já estavam a pagar há não sei quantos anos. E depois saiu um documento oficial, acho que em 2010, nós começamos a pagar. Então, no caso da legalização individual, não é ter prestador de serviço, eu não sei, eu dentro de mim sinto legalizar um prejuízo, né? Quando você descontar 10%, como assim, é um prejuízo para mim, é o que eu sinto, tá vendo? Cada um não vai sentir isso. Então eu tenho que estar bem claro que isso estou a legalizar. Está certo. Depois de alguns anos vou sentir que, então, fui descontando esse valor, mas ainda não estava bem legal. E esse valor nunca virá de volta. Ou seja, a lei está... De volta não vai. Acredito que por lei está. É mesmo obrigatório, ou então existe ainda uma cláusula em que, talvez, nessas condições ainda não deveria ser pago 10,5%, porque anteriormente pagávamos mediante aquela tabela. Menos de 25 não pagou nada. 25, né? Sim. Em que as finanças foram recebendo. Agora, muda os trabalhadores, as pessoas pagam com essa taxa. As finanças continuam a receber. Não se pronuncia na mudança, porque que agora é assim. Eles só. Então é como se a legalidade fosse ilegal. Bem, não é legal porque é por lei, não é? Mas é bom acontecer nessas coisas. Está escrito. Vamos ter A esta legalidade é noção. ilegal. Vamos ter esta noção. Esta regra já existe há muitos anos. Esta regra já existe há muitos anos. Não é uma lei recente. É de 1999. Tal e qual como muitas leis em Angola estão a começar a ser respeitadas agora. Ou seja, as pessoas não entraram em vigor. Posso dizer que tenho já vários clientes de escolas também que fazem o mesmo e na parte inicial foi difícil eles perceberem que tinham que pagar 10,5% sobre o valor. Porquê que é uma taxa fixa? Eu próprio teve que explicar a algumas pessoas de finanças. O diretor sabe, os fiscais sabem, não sabem a pessoa que está no, digamos, no caixa.